História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 24 de dezembro de 1180. Realiza-se, na grande igreja de Santa Sofia, ou Ágia Sofia, em Constantinopla, o casamento entre Manuel I Comneno, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, imperador de Constantinopla, imperador bizantino, o abençoado imperador de Constantinopla, e a sua segunda mulher, Maria de Poitiers, princesa de Antioquia, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, tetravós da rainha Santa Isabel, de Portugal. Manuel I Comneno, imperador de Constantinopla, imperador bizantino, o abençoado imperador de Constantinopla, nasceu em Constantinopla, no dia 28 de novembro de 1118, e morreu em Constantinopla, no dia 24 de setembro de 1180, era filho de João II Comneno, imperador bizantino, e de Santa Irene, princesa da Hungria, neto paterno de Aleixo I Comneno, imperador bizantino, e de Irene Lucena, e neto materno de São Ladislau da Hungria, nono rei da Hungria e de Adelaide de Zaringen. Manuel I Comneno foi um imperador bizantino do século XII que reinou numa época difícil e importante da história do Império Bizantino e do Mediterrâneo. Ávido por reconstruir o seu império e torná-lo, como no passado, uma superpotência do Mediterrâneo, Manuel estabeleceu uma política diplomática ativa e rigorosa. Durante o seu reinado, fez alianças com o Papa e o Ocidente, invadiu a Península Itálica, administrou eficazmente a passagem da Segunda Cruzada através de seu império e estabeleceu um protetorado bizantino sobre os Estados Cruzados do ultramar. Deparando-se com os avanços dos muçulmanos na Terra Santa, aliou-se ao Reino de Jerusalém e invadiu o Egito dos Fatímidas. Manuel reestruturou o mapa geopolítico dos Balcãs e do leste do Mediterrâneo, colocando os reinos da Hungria e de ultramar sob a hegemonia do Império Bizantino, e lutou afincadamente contra os seus vizinhos europeus e do leste. Entretanto, no final do seu reinado, as suas conquistas no leste ficaram comprometidas com a derrota em Miriocéfalo, quando resolveu atacar o Império Seljúcida, uma área considerada bem protegida. Conhecido como o Grande pelos gregos, Manuel é conhecido por ter inspirado um forte sentimento de lealdade naqueles que o serviram. Ele figura ainda como o herói de uma história escrita por seu auxiliar, João Sinamo, na qual toda a virtude é atribuída a ele. Manuel, que foi influenciado pelas cruzadas, era conhecido como o abençoado imperador de Constantinopla, não só dentro dos seus domínios, como também em algumas partes do mundo latino. Contudo, historiadores não concordam com o que se atribui a Manuel. Alguns deles afirmam que o poder que possuía não advinha de seus próprios méritos, mas provinha da dinastia Comnena. Argumenta-se ainda que o poder bizantino caiu muito rapidamente com a morte de Manuel, e que, para se conhecer as causas desse declínio, é necessário observar atentamente o seu reinado. Ascensão ao trono. Quarto filho de João II Comneno, imperador bizantino, e de Santa Irene, princesa da Hungria, Manuel I Comneno não tinha qualquer possibilidade de suceder a seu pai. O seu avô materno era São Ladislau, rei da Hungria. Destacando-se na guerra promovida por seu pai contra os turcos seljúcidas, foi escolhido, em 1143, como seu sucessor ao trono, no lugar de seu irmão mais velho, Isaac. Com a morte do seu pai a 8 de abril de 1143, Manuel foi consagrado imperador pelo seu exército. Entretanto, a sua sucessão ainda estava ameaçada, no leito de morte de seu pai, em Cilícia, território muito afastado de Constantinopla, constatou que deveria voltar à capital imediatamente. Antes disso, deveria cuidar do funeral do seu pai e a tradição exigia que se organizasse a fundação de um mosteiro no local onde o seu pai tinha morrido. De forma rápida, enviou o seu secretário João Achuco à capital com ordens para prender o seu mais perigoso rival, o seu próprio irmão Isaac, que residia no Palácio Imperial e possuía acesso irrestrito ao tesouro real. Achuco chegou à capital antes mesmo da notícia da morte do imperador, cumpriu a lealdade a Manuel, e quando este chegou à cidade, em agosto de 1143, foi coroado pelo novo patriarca, Miguel II Corcoas. Dias mais tarde, sem mais nada a temer e com a posição de imperador assegurada, Manuel ordenou a soltura de seu irmão Isaac. Mais tarde, ordenou ainda que fossem dadas 2 peças de ouro, moedas, a cada morador de Constantinopla e 200 libras de ouro, incluindo, ainda, 200 peças de prata, moeda, anualmente, à Igreja Ortodoxa. O império que Manuel herdou de seu pai passou por muitas mudanças desde a sua fundação por Constantino I, 8 séculos antes. A mudança mais importante ocorreu no século VII, quando o exército islâmico invadiu o Egito, a Palestina e grande parte da Síria, tomando-os para si de maneira irrevogável. Logo após, os seus soldados rumaram para o oeste, para as províncias ocidentais do Império Bizantino, assim denominadas no tempo de Constantino, no norte da África e Espanha.
Desde então, os imperadores governaram sobre um domínio que consistia, na sua maior parte, da Ásia Menor ao leste e os Balcãs ao oeste. Desde a época do seu predecessor, Justiniano, os imperadores também governaram partes da Itália, África e Espanha. Ainda assim, o império que Manuel herdou continuava a sofrer imensos desafios, no que dizia respeito ao seu regime político. No final do século XI, os normandos da Sicília conquistaram a Itália, na época parte do Império Bizantino. Os turcos seljúcidas fizeram o mesmo com a Anatólia Central e, no Levante, uma nova força aparecera, os Estados dos Cruzados, os quais desafiaram o Império. Neste momento, mais do que em qualquer outro durante os séculos precedentes, a tarefa que o imperador encarava era imensa. Príncipe da Antioquia. A primeira prova pela qual Manuel passou no seu reinado deu-se em 1144, quando o príncipe Raimundo de Antioquia reivindicou os territórios da Cilícia, e ainda naquele mesmo ano, o condado de Edessa foi assolado por uma guerra santa-islâmica, iniciada por Zengi. Raimundo percebeu que qualquer ajuda imediata do Ocidente estava inteiramente fora de questão. Com o seu flanco oriental perigosamente ameaçado por esta nova guerra, não havia muitas opções a não ser uma humilhante visita a Constantinopla. Sem alternativa, dirigiu-se ao norte a fim de dialogar a respeito da proteção do imperador. Após o seu pedido a Manuel I Comneno, foi-lhe prometido o apoio requisitado e a sua lealdade ao Império Bizantino estava garantida. A invasão do Egito. Em 1169, Manuel enviou uma expedição conjunta com o rei Amalarico I de Jerusalém contra o Egito. A expedição foi uma extraordinária demonstração de poder por parte do Império, por causa do grande exército e frota enviada, mas também teve um grande custo para os bizantinos. Embora um ataque a uma distância tão grande do centro do Império possa parecer extraordinário, pode-se entender pela política de Manuel que ele buscou aproveitar os latinos para garantir a sobrevivência do Império. Uma invasão bem-sucedida do Egito ofereceria muitas vantagens ao Império. Em primeiro lugar, evitaria que uma aliança islâmica expulsasse os cruzados. Em segundo lugar, a riqueza do Egito era tal, que a renda a ser obtida, mesmo compartilhada com os cruzados, compensava o esforço despendido. Além disso, a aliança vincularia ainda mais os cruzados ao Império. Na invasão do Egito também esperava ter algum apoio da população copta local, que viveu sob o domínio muçulmano por mais de 500 anos. Mas o fracasso da cooperação total entre cruzados e bizantinos fez com que a operação fracassasse. Os bizantinos só carregaram provisões por 3 meses, mas quando os cruzados estavam prontos, eles já estavam esgotados. A aliança foi mantida e novos planos foram feitos, mas não realizados. Em geral, as relações do reinado de Manuel Comneno tendem a dar pouca atenção à expedição do Egito, devido ao seu fracasso e à importância de outros assuntos, como a ascensão de Veneza e dos turcos seljúcidas. No entanto, as consequências do fracasso foram muito graves. Manuel tinha investido muito tempo, dinheiro e homens neste ataque, recursos que poderiam ter sido melhor usados contra os turcos da Anatólia. O sultão seljúcida Kilij Arslan II aproveitou a oportunidade para eliminar os seus rivais e fortalecer o seu poder na Ásia Menor. Logo depois, a ascensão de um jovem general curdo, Saladino, só seria possível graças ao controle do Egito, que lhe permitiu expulsar os cruzados de Jerusalém, mudando para sempre o equilíbrio de poder no Mediterrâneo Oriental. A 17 de setembro de 1176, Manuel foi derrotado por Kilij Arslan II na Batalha de Myriokephalon. Este desastre foi um sério revés pessoal. Desde então, a saúde de Manuel piorou até morrer em 1180. Avaliação do seu governo. Manuel foi um bravo general e um diplomata e estadista habilidoso. Famoso pelo seu carisma e pela sua atração pelo Ocidente, ele tornou-se amigo pessoal do imperador Conrado III. Convencido do ideal do Império Universal e apaixonado pelo debate teológico, Manuel foi o representante de um novo tipo de imperador bizantino, influenciado pelo contacto com os cruzados ocidentais. Adorava os costumes ocidentais, por isso organizava torneios e até participava neles, não obstante os bizantinos desaprovarem tal comportamento. Apesar dos seus sucessos militares, Manuel conseguiu poucas conquistas para o Império. Na verdade, ele conseguiu que muitos dos seus inimigos se unissem contra ele. As suas vitórias foram compensadas por perdas e, em alguns casos, com grandes despesas. Ele foi amplamente criticado por aumentar os impostos, gasto nas suas aventuras de expansão no estrangeiro, tudo isso colocava em perigo as finanças públicas. Os problemas causados pela sua política foram parcialmente compensados pelos seus sucessos, especialmente nos Balcãs. Mas,
Considerando o colapso posterior do Império, parece que teria sido melhor usar os recursos disponíveis com mais parcimónia. A sua política pró-Ocidente levou a reações em todo o Império, a ponto de a ascensão de Andrónico I Comneno ser celebrada com o massacre de latinos, em Constantinopla. Todos esses eventos, junto com outros posteriores, levariam à ocupação do Império na Quarta Cruzada. Manuel foi lembrado pelos latinos como o soberano mais poderoso do mundo. Durante o seu reinado, evitou todas as tentativas externas de atacar o Império. No entanto, no leste, as suas vitórias foram ofuscadas pela derrota de Miriosfalus em 1176. Quando Manuel morreu, o Império era uma grande potência, próspera, com as suas fronteiras seguras, mas além disso, ainda teve problemas sérios. Após a morte de Manuel, a estabilidade foi perigosamente comprometida por dentro. Alguns dos seus inimigos externos esperaram por uma oportunidade para atacar, especialmente os turcos da Anatólia e os normandos da Sicília. Seria necessário um imperador forte para reconstruir o tesouro imperial e lidar com todas essas ameaças. Infelizmente para Bizâncio, esse líder não chegaria. Família e descendência. Manuel I Comneno casou, em primeiras núpcias, em 1146, com Berta, ou Irene, de Sulzbach, cunhada de Conrado III da Alemanha, e tiveram. Maria Comnena casou com Bela III, rei da Hungria, e depois casou com Rainier de Monferrato. Ana Comnena. Manuel casou em segundas núpcias com Maria de Poitiers, princesa de Antioquia, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó. Maria de Poitiers ou de Antioquia, princesa de Antioquia, imperatriz consorte bizantina, nasceu em Antioquia, em 1145, e morreu em Constantinopla, a 27 de agosto de 1182. Era filha de Raimundo de Poitiers e de Constança de Hauteville, princesa de Antioquia, neta paterna de Guilherme IX, o Trovador, duque de Aquitânia, e neta materna de Bohemundo II de Hauteville, príncipe de Antioquia e de Alice de Rethel, filha de Balduíno I, rei de Jerusalém. Maria de Poitiers, princesa de Antioquia, foi uma imperatriz consorte bizantina, esposa do imperador Manuel I Comneno, meu 28º avô, 4 vezes meu avô. Maria de Poitiers era filha de Constança de Hauteville, princesa de Antioquia e de seu primeiro marido, Raimundo de Poitiers. O seu único filho varão foi Alexios II Comneno, que sucedeu ao seu pai, em 1180, e morreu 3 anos depois, aos 14 anos. Maria de Poitiers foi regente do filho, de 1180 até 1182. História. Em 1160, o padrasto de Maria, o segundo marido de Constança de Hauteville, Reinaldo de Chatillon, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, foi preso por Majaldin, o emir de Alepo e aliado de Noradin. A mãe dele reivindicou para si o Principado de Antioquia, mas os nobres apoiaram o irmão de Maria, Bohemundo. O rei Balduíno III de Jerusalém nomeou o príncipe Bohemundo III de Antioquia e indicou, como regente, o rico e mundano Emery de Limoges, patriarca latino de Antioquia, um antigo adversário de Reinaldo. Constança protestou da decisão, em Constantinopla, na corte do imperador bizantino Manuel I Comneno, o senhor de Antioquia. No final de 1159, a esposa de Manuel I Comneno, Irene, chamada originalmente Berta de Sulzbach, tinha morrido e ele queria casar com uma princesa de um dos Estados Cruzados. João Conto Stefano, o principal dragomano, Teofilato, e o acólito da guarda varego Basílio Camatero, foram enviados a Jerusalém para tentar encontrar uma princesa disponível, e 2 candidatas apareceram, Maria de Antioquia e Melisende de Trípoli, esta, filha do conde Raimundo II de Trípoli com Odierna de Jerusalém. Ambas eram conhecidas por sua beleza, mas, de acordo com João Sinamo, Maria era a mais bonita, alta e loira, claramente mostrava a sua ascendência normanda. O rei Balduíno III sugeriu Melisende, e o irmão dela, o conde Raimundo III de Trípoli, começou a juntar um enorme dote, com presentes de Odierna e da tia dela, homónima, a rainha Melisende. Os embaixadores não ficaram satisfeitos e adiaram o casamento por mais de um ano, pois, aparentemente, tinham ouvido rumores sobre uma infidelidade de Odierna, o que colocava em dúvida a legitimidade de Melisende. Finalmente, Manuel I Comneno escolheu Maria. O conde Raimundo ofendeu-se e, como retaliação, atacou Chipre, sob controle bizantino na época. Enquanto isso, uma embaixada imperial liderada por Aleixo Briênio Comneno e pelo prefeito de Constantinopla, João Camatero, chegou a Antioquia para negociar o casamento. Maria embarcou no porto de São Simeão diretamente para a capital, em setembro de 1161, e o casamento realizou-se na Grande Igreja, em 24 de dezembro de 1161. 3 patriarcas realizaram a cerimónia: Lucas Crisoberges, de Constantinopla, Sofrónio III, patriarca grego-ortodoxo de Alexandria e Atanásio I, patriarca grego-ortodoxo de Antioquia. O casamento foi comemorado com banquetes, presentes da igreja e corridas de cavalos no hipódromo. Para o povo,
e fortaleceu assim os laços entre Antioquia e o Império Bizantino, e a posição da mãe de Maria, Constança, que agora era regente em Antioquia. De acordo com Nicetas Cuniates, Maria era como a amante da alegria, a dourada Afrodite, a de armadura branca e com olhos de touro, era a de longo pescoço e belo tornozelo lacónio que os antigos deificaram por sua beleza e todas as demais belas cujos semblantes ficaram preservados nos mais importantes livros e histórias. Por muitos anos, Maria não teve filhos. Em 1166, ela ficou grávida pela primeira vez, mas perdeu o menino, o que foi considerado uma tragédia pelo imperador e pelo povo. 3 anos depois, Maria finalmente teve um filho, o futuro imperador Aleixo II Comneno. Ele teve um importante papel na vida política e diplomática de Constantinopla. Fluente em francês, ela era uma das poucas capazes de perceber o jogo duplo do intérprete da corte Arão Isaquio, que estava secretamente aconselhando os ocidentais a não pagarem demais pela graça do imperador. Como resultado, Manuel I Comneno mandou cegar a Arão. Viuvez. Após a morte de Manuel I Comneno, em 1180, Maria oficialmente tornou-se freira, mas, na verdade, atuava como regente do jovem Aleixo II, seu filho. Apesar de ser freira, ela também dispunha de diversos pretendentes e acabou escolhendo outro Aleixo Comneno, o protosebaste e protovestiário, um sobrinho de Manuel I Comneno, como conselheiro e amante, o que provocou escândalo na população. Como uma ocidental que favorecia os comerciantes italianos, Maria enfrentava a oposição dos gregos, e sua regência foi amplamente considerada incompetente. Os líderes da oposição eram a sua enteada, a porfirogénita Maria Comnena, e o marido dela, o César Rainier de Monferrato, mesmo sendo ele um latino. A porfirogénita Maria poderia ser considerada a herdeira legítima por ser a filha mais velha de Manuel. Maria e Rainério conseguiram o apoio do patriarca Teodósio I e utilizaram Santa Sofia como base de operações. Aleixo, por sua vez, mandou prender o patriarca, o que levou a um conflito aberto pelas ruas da capital. Execução. O primo de Manuel I Comneno, Andrónico Comneno, que tinha sido exilado durante o reinado dele, foi convidado de volta à corte pela porfirogénita Maria e marchou sobre a capital em 1182. Ele incitou a população, o que provocou o infame massacre dos latinos, a maior parte deles comerciantes venezianos e genoveses. Após conquistar o controle da cidade, mandou prender a porfirogénita Rainério, enquanto que a Imperatriz Maria foi presa e confinada no mosteiro de São Diomedes. A Imperatriz tentou procurar ajuda no seu cunhado, o rei Bela III da Hungria, sem sucesso. Andrónico obrigou Aleixo a assinar a ordem de execução da mãe. Então, de acordo com Nicetas, Maria foi estrangulada por Constantino Trípsico e pelo eunuco Teriogenita e enterrada numa vala comum numa praia próxima. Provavelmente por conta do sigilo em torno do assassinato, versões alternativas de sua morte circularam, como a de que ela teria sido colocada amarrada num saco e afogada. Andrónico se fez coroar seu ao imperador, o que salvou Aleixo II apenas por um breve período, pois ele logo foi morto e Andrónico tomou o controle do império. Algum tempo depois, o novo imperador destruiu ou mutilou a maior parte das imagens de Maria, em Constantinopla. Família e descendência. Do casamento de Maria de Poitiers, princesa de Antioquia, com o imperador Manuel I Comneno, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, nasceram. Alexios II Comneno, imperador de Constantinopla, casou com Agnes, princesa de França. Eudoxia Comnena, princesa de Constantinopla, casou com Guilherme VIII, senhor de Montpellier, meus 27º avós, 4 vezes meus avós.